Alguns especialistas dizem que o valor do aluguel aqui pode baixar, já que o mortgage, né, que é o valor que as pessoas pagam de financiamento, também ficariam mais baixas, então isso poderia ser refletido. Fala galera do Na Vibe, voltamos com mais um vídeo! Com aquele apanhadão de notícias, tudo que rolou durante a semana, pra você que mora aqui no Reino Unido, pra você que pensa em vir pra cá. Por isso não esqueça, já deixa o seu like, contribui aí com a gente. Compartilha também com quem mora aqui no Reino Unido ou quem está vindo pra cá, porque é muito importante, a gente vai atualizando vocês de tudo que tem acontecido por aqui. E antes da gente começar a dar a notícia, eu vou dar um recado muito importante pra você que mora aqui no Reino Unido, ó. Final do ano tá chegando, vai virar o ano e você não vai estudar de novo, então aproveita. Que ainda dá tempo de você conseguir fazer a sua aplicação para entrar numa universidade aqui no Reino Unido. Lembrando que quem mora legalmente aqui no Reino Unido consegue um financiamento estudantil e você só vai pagar depois que se formar. Além disso, você tem a possibilidade de conseguir uma ajuda de custo enquanto você estuda. E isso é muito interessante porque aí ajuda muitos brasileiros. E você não precisa ter um exame de proficiência na língua inglesa, tá? Você precisa falar o básico ali para saber se vai conseguir acompanhar as aulas. Por isso, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações da StudyQuest, que é a empresa responsável por fazer a aplicação para você. E eles te ajudam também na escolha da universidade, fazem com você o teste de inglês para ver se você está apto ou não, e tudo gratuitamente. Então, ó, clica no link, já entra em contato, porque, ó, é imperdível. Bora lá então, vamos começando. Porque, Cíntia, vamos falar aí, ó, esse vídeo aqui a gente não pode deixar de passar de 5 minutos. Eu acho que dá tempo, né, meu? São 5 notícias que deu o que falar. E vamos começar com o assunto da semana mundialmente falando, que foram as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E como vocês sabem, Donald Trump está de volta à Casa Branca. E qual que é o impacto disso aqui no Reino Unido, né? Vamos falar um pouquinho. Será que é bom? É claro que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Então a gente não pode afirmar quais serão esses impactos na economia aqui do Reino Unido, mas a gente sabe que ficou meio balançado aí as relações entre o governo do Reino Unido e o governo dos Estados Unidos, principalmente por causa de alguns comentários que aconteceram por aqui. A gente vai mostrar isso para vocês. Porque muitos países europeus eram a favor da Kamala Harris. E agora, o que vai acontecer? Então vamos lá. O primeiro-ministro, é claro, que já foi lá dar uma ligadinha pro Trump para parabenizá-lo, né? Então aqui essa notícia dessa semana mostra e fala sobre isso, né, que o Keir Starmer, que é o nosso primeiro-ministro, e Donald Trump concordaram que o relacionamento entre o Reino Unido e os Estados Unidos é incrivelmente forte e continuará a prosperar. E aí fala aqui um pouquinho do primeiro telefonema entre os dois e etc. É óbvio que o primeiro-ministro ia ficar puxando o saco, mas o que aconteceu aqui? Então tem um parlamentar aqui no Reino Unido que antes dele se tornar secretário de Relações Exteriores, que é um cargo muito importante, óbvio, ele fez alguns comentários depreciativos sobre Trump e como ele era contra que Trump se tornasse presidente dos Estados Unidos novamente. E aí, sendo parte do Partido Trabalhista, ficou aquele clima tenso, né? Mas segundo o Downing Street, disse que durante essa ligação foi tudo meio pacificador, assim, foi uma ligação meio pacificadora e que os dois se cumprimentaram, relembraram, né, em setembro, quando o Keir Starmer esteve nos Estados Unidos e almoçou junto com o Trump, com a esposa dele, enfim, relembraram um pouco disso. E aí disseram que, por enquanto, tá tudo certo entre as relações entre Reino Unido e os Estados Unidos, mas é óbvio que muita coisa pode acontecer, principalmente porque uma das promessas do Trump durante a sua campanha foi de que iria aumentar os impostos para todos os produtos que entrassem nos Estados Unidos, inclusive os produtos da Europa e aqui do Reino Unido. E o que aconteceu aqui durante uma das sessões no parlamento, que o primeiro-ministro, ele é bombardeado com várias questões do partido opositor, né? E agora a nova líder do Partido Conservador perguntou para ele, inclusive, se o ministro de Relações Exteriores iria continuar no cargo depois de todas as ofensas. Inclusive tem até aqui na matéria, ó, e o secretário de Relações Exteriores aqui disse que o Trump era um sociopata simpatizante dos neonazistas. Mas desde que assumiu o governo tem buscado construir pontes com o presidente eleito e sua equipe. E aí a líder do Partido Conservador também perguntou se os Estados Unidos, como é que estariam as relações, né? E disse que o primeiro-ministro deveria cuidar porque é uma relação especial. Ela ainda disse que agora há um risco de aumento das tarifas sobre as exportações do Reino Unido. Perguntou se ele revisitaria as negociações para estabelecer um acordo de livre comércio
com os Estados Unidos. Desde que deixaram a União Europeia, os ministros do Reino Unido estão ansiosos para chegar a um acordo comercial com os Estados Unidos. No entanto, houve pouco progresso. E aí, sobre isso, né, do Trump, que prometeu aumentar drasticamente as tarifas, tem um outro membro aqui do parlamento, ó, o senhor Flynn. Ele pede que Starmer abandone a oposição para retornar à União Europeia em meio à ameaça de tarifas de Trump. Então, o líder do SNP em Westminster disse que retornar ao bloco econômico é o único caminho do Reino Unido para uma economia em crescimento. Para vocês acham que realmente isso faria toda a diferença? Eu acho que sim, imagina. Voltar pro bloco? Ou pelo menos ter algumas relações mais próximas, né? Porque aqui não produz nada, aqui é tudo dependente de outros países. Até quando isso vai sustentar tudo isso? Ou vocês acham que pelo Reino Unido, né, está agora sozinho, né, no continente europeu, é mais fácil dele conseguir fazer acordos com os Estados Unidos, já que não tem mais o apoio dos outros países da União Europeia, ou não? O Reino Unido deveria, né, pensar em voltar para o bloco, mesmo que não seja como anteriormente por causa do Brexit, mas que tivesse alguma aliança mais forte para se preparar, né, para se proteger também economicamente do que pode acontecer se caso o Reino Unido for taxado aí com o que o Donald Trump prometeu. Ó, esse Stephen Flynn, disse que as linhas vermelhas do primeiro-ministro em relação ao bloco econômico sempre foram ridículas, mas ele disse que a ameaça econômica representada pelo governo Trump na América agora os torna redundantes, ou seja, ficar patinando e não saindo do mesmo lugar, né? Ó, o presidente eleito que venceu decisivamente as eleições dos Estados Unidos no início dessa semana prometeu durante sua campanha implementar tarifas sobre as exportações que entram nos Estados Unidos. Especialistas alertaram que a política pode resultar em um impacto de 20 bilhões na economia do Reino Unido. É dinheiro, cara. Tá assustado, vai ficar assustado. A carinha dele aí fala, meu Deus do céu. Ó, inclusive tem uma outra matéria aqui que nós vamos deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês acompanharem, ó. Essa diz, a vitória de Trump é complicada para o Reino Unido por causa da imprevisibilidade do presidente eleito. O mundo vai se perguntar repetidamente pelos próximos 4 anos o que ele vai dizer ou fazer a seguir. Vocês acham que essa relação entre o governo aqui do Reino Unido e os Estados Unidos vai ter uma boa relação? Sabendo que aqui é um governo de esquerda, lá é um de direita. O que vocês acham? Comenta aqui. Ó, como Sir Keir Starmer, ex-advogado de direitos humanos do norte de Londres, vai se relacionar com o impetuoso bilionário de Nova York. Dá pra perceber que essa matéria da BBC é totalmente parcial, né? Então já vai atribuindo aí adjetivos pro Donald Trump. Ó, os prestágios em termos de compatibilidade de personagens não parecem nada bons. Que papel outro bilionário atrevido, Elon Musk, poderia desempenhar em um governo Trump depois de seu verão instigando o governo trabalhista sobre o X? Enfim, é muita coisa, né? Cada jornal tem uma posição política diferente, a gente consegue sentir isso lendo as matérias aqui. O que a gente sabe é que o governo aqui no Reino Unido ainda tem muita coisa para acontecer depois de tantas mudanças que a gente teve ao longo dos anos e esperar sempre pelo mais positivo, né? Que a gente espera. E o melhor de tudo, foca em você, porque se for ficar dependendo de política aí, ó, tá todo mundo na roça, no final não vai mudar em nada. Só troca de partido, Só troca de partido, faça por você, trabalhe bastante, aprenda, estuda, vai pra cima e não dependa de governo pra mudar a sua vida. Inclusive, ainda falando sobre isso, sobre essas questões políticas aqui no Reino Unido, nós tínhamos dito há uns vídeos anteriores de que a gente estava ali na expectativa sobre a taxa de juros, né? A inflação caiu, vocês trouxe essa notícia aqui para vocês e a gente estava na expectativa porque no dia 7 teria aí a reunião no parlamento sobre a taxa de juros e ela caiu. Vamos lá ver, ó. Taxa de juros cortadas, mais banco indica que menos quedas virão. As taxas de juros do Reino Unido podem levar mais tempo para cair, ainda mais depois que o Banco da Inglaterra previu que a inflação aumentaria após o orçamento da semana passada. Mas é isso, é bom ou é ruim, Cíntia? Então, olha, vamos lá falar de quanto foi cortada essa taxa de juros, né? Cortou as taxas de 5% para 4,75%, uma média
que era amplamente esperada, mas indicou que, embora os gastos extras delineados no orçamento inicialmente impulsionavam o crescimento, medidas como aumentar o teto das tarifas de ônibus e o VAT, né, que é que a gente está traduzido, sobre as mensalidades de escolas particulares, aumentariam os preços em um ritmo mais rápido. O que isso significa pra gente, né? O que está cortando as taxas de juros. Quando você vai lá fazer o seu empréstimo, você vai pagar menos juros. Quando você compra uma casa, né, também tem menos juros. Isso, alguns especialistas, que o valor do aluguel aqui pode baixar, já que o mortgage, né, que é o valor que as pessoas pagam de financiamento, também ficariam mais baixas, então isso poderia ser refletido talvez no nosso bolso pagando aluguel. Eu acredito que o nosso landlord aqui não vai falar, olha, tô pagando, vou baixar. Eu acho que isso não vai acontecer. Alguns especialistas que são mais esperançosos dizem que sim, o fato é que... tudo depende. Se todo mundo começar a comprar casa e os landlords não ter pessoas para morar, ou eles abaixam o valor que eu acho difícil, né? O economista da Capital Econômicos, Paul Dales, disse que agora espera que as taxas caiam mais lentamente para 13,5% no início de 2026, ao invés, né, de 3%, como o Banco da Inglaterra estava esperando. A previsão era de que a taxa caísse para 2% até 2026, mas o banco agora espera que isso aconteça no ano seguinte. Enfim, o Reino Unido está ali, né, tentando se equilibrar novamente depois de tantos acontecimentos econômicos e políticos que aconteceram aqui no país. Boa, vamos para a próxima, Cíntia. E agora, completando 20 anos do caso Jean Charles, tem notícia aqui para vocês. Quem não lembra ou quem não viveu nessa época, né, não vai se lembrar da história do Jean Charles, um brasileiro imigrante que vivia aqui no Reino Unido, trabalhava como eletricista e foi confundido e assassinado dentro do metrô aqui em Londres. E aí, após 20 anos, o policial, né, da Polícia Metropolitana que atirou em Jean Charles fala pela primeira vez. E aí saiu em todos os jornais aqui. Esse caso foi um caso super marcante. Tem até um filme muito brasileiro, bom. Inclusive, você deve assistir. Aqui. Você tem que muitos vai... amigos nossos que participam do filme. Cara, bem bacana. Mostra Londres de uma outra forma, diferente de Hollywood, né? Que é aquela coisa linda, bonita. Então mostra a realidade de muitos brasileiros que vivem aqui. A questão de aluguel de casa, aluguel de não sei o quê. Então, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Quer saber como é que é? Ó, assiste esse vídeo, Jean Charles. Tem até no YouTube de graça aí, ó. É um filme super legal, vale a pena quem não conhece essa história. E enfim, vai completar 20 anos da morte do Jean Charles e esse oficial, né, esse policial da Polícia Metropolitana falou pela primeira vez, porque vai lançar, inclusive na data de hoje, 10 de novembro e amanhã, 2 episódios, 2 documentários no Channel 4, que é um canal da TV aqui no Reino Unido, ó. Então vamos lá. Um policial da Polícia Metropolitana que atirou em um homem inocente injustamente suspeito de ser terrorista após os atentados de 7 de julho em Londres falou pela primeira vez, dizendo que acreditava que nós íamos morrer se ele não agisse. Pensou que loucura, gente? Apesar que naquela época estava sempre acontecendo atentados, bombas, enfim. Então, imagina, o cara fala, ou eu faço isso ou eu morro. Inclusive... Mas se precipitou, né? Se precipitou, olha, inclusive, aqui fala, né, que ele foi morto 15 dias depois de que homens-bomba atacaram 3 linhas do metrô e um ônibus aqui em Londres em 7 de julho de 2005, matando 52 então, imagina pessoas. A cidade. E agora o oficial de armas de fogo, que permaneceu anônimo por quase 20 anos, defendeu o tiroteio pela primeira vez como parte do documentário Shoot to Kill, Terror on the Tube, do Channel 4. Reviver isso com tantos detalhes é doloroso, disse o oficial, conhecido apenas como C12. Enfim, aí conta um pouquinho aqui na matéria do que aconteceu naquele dia e ele defende, né, o porquê isso aconteceu, né, com tantas coisas acontecendo aqui no Reino Unido, 2 ataques, 52 pessoas mortas, e ele achou que o Jean Charles também estava com bombas pelo corpo. Mas já foi comprovado que isso aí foram diversas falhas, né, da polícia, enfim. Depois que você assistir o filme, tem vários documentários também que você consegue encontrar no YouTube explicando aí todo o que poderia ter sido evitado, enfim, várias, assim, vale a pena assistir. E aí quem vive aqui na Inglaterra, que sempre passa pela estação de Stockwell, que foi a estação de metrô onde aconteceu o assassinato, tem lá um memorial com a foto do Jean Charles. Muita gente passa por lá todos os dias e não sabe o que aquilo representa.
Para vocês, a gente coloca aí a foto de Jean Charles, que agora quando vocês passarem na frente da estação de Stockwell, vocês vão saber quem é o Jean Charles. E é isso que aconteceu. E vai estrear aí, então, esse documentário contando esse outro lado hoje no dia 10 de novembro e amanhã, dia 11 de novembro também. E esse final de semana é um final de semana muito importante aqui no Reino Unido, né? O final de semana da memória. Hoje está acontecendo diversas cerimônias, amanhã é o dia D, né? O dia da memória, que celebram aí as pessoas e homenageiam as pessoas e soldados que foram mortos durante as 2 guerras mundiais, né? Que aconteceram, e aqui no Reino Unido eles têm o costume de celebrar. Então vocês veem muitas pessoas usando aquela florzinha, a papoula, que é a pop, aqui é conhecida como pop, é justamente por isso, e elas são vendidas aqui em diversos lugares para arrecadar fundos para ajudar as famílias dessas pessoas que foram mortas, soldados, enfim, todas as outras pessoas que morreram trabalhando durante a Segunda Guerra. E a princesa Kate voltou às atividades nesse final de semana, voltou ao trabalho esse final de semana, comparecendo aí em diversas cerimônias. Inclusive, olha, aqui tem a foto do primeiro-ministro, Keir Starmer, e a líder da oposição, a Kemi Badenoch, com as coroas de flores. Aqui tem a Kate e Sophie, que assistiram da sacada no Ministério das Relações Exteriores, e a Kate estava afastada, né, por causa do problema de saúde, de todas as atividades aqui, então ela está retornando nesse final de semana, enquanto a rainha Camila se ausentou, né, desse evento por causa de uma infecção no pulmão. E aí esse é um final de semana muito importante, com diversas cerimônias. Teve cerimônias nessa noite de sábado, cerimônias hoje também, minutos de silêncio também, e amanhã, sim, que é o dia 11, é o que marca o dia D, o dia da memória. Um filme que mostra bastante esse fato, o nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan. Assista esse filme, que ele mostra bastante coisa desse caso aqui, ele mostra tudo que aconteceu na época, vale a pena assistir aí, ó. E aí, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, tem o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, conta um pouco mais de todas essas cerimônias, quem esteve presente, os outros ex-ministros, primeiros ministros aqui do Reino Unido, todos marcaram presença, estavam todos juntos lá durante a cerimônia também, e é uma data muito importante para o Reino Unido. Nós já assistimos uma das cerimônias, acho que um dos primeiros anos que a gente estava aqui, uma cerimônia super bonita também, muito emocionante. E é isso, de se ver, né, de se presenciar. Agora vocês vão entender o porquê pessoas usam essa florzinha, né? Quando a gente chegou aqui, a gente falava, meu, o que é isso, gente? Nossa, do nada, todo mês quando começava novembro, o pessoal usava essa florzinha. Eu vou deixar para vocês verem. E aí, por que o dia D, né, celebrado no dia 11 de novembro? Que é justamente porque é o dia do armistício, né? Que marca o momento em que a Primeira Guerra Mundial terminou às 11 horas do dia 11 do mês 11, em 1918. Então, e eventos de homenagem ocorrerão na segunda-feira no Reino Unido e países aliados. Muito bom. E um outro assunto importante que não estava aqui na nossa pauta, mas vale lembrar para vocês que estão no Brasil e vão vir para o Reino Unido a partir do ano que vem. Lembre-se que todos com visto de turista precisarão fazer a aplicação para um e-Visa, que é a autorização eletrônica de viagens. Tem um vídeo completo no canal ensinando passo a passo para vocês, mostrando quem precisa fazer, como é que funciona, quanto custa. Tá aqui no card para vocês assistirem depois. E a partir do dia 27 deste mês já estão abertas para fazer no site a aplicação lá para o seu e-Visa, tá bom? Quem tiver dificuldade, precisa de alguém para aplicar, entre em contato com a Francine Mendonça, que é advogada especialista em imigração aqui no Reino Unido, da London Help for You. Então, se você precisar de apoio e de ajuda para fazer essa aplicação, tanto do e-Visa quanto de outros vistos para viver aqui no Reino Unido, é só mandar uma mensagem para ela, e todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. É isso aí, então se você gostou, fortalece no like, compartilha com quem mora aqui e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Valeu!